Sou babaca por me recusar a dividir igualmente com meu irmão a empresa que passei 10 anos ajudando a construir? Tenho 39 anos, e até 3 semanas atrás, achava que sabia exatamente qual seria o maior problema da minha vida nos próximos anos. Fazer meu pai realmente se aposentar. Descobri que estava errado. Meu nome é Gustavo. Sou administrador e trabalho na empresa da minha família desde os 24 anos, embora eu considere que só comecei a trabalhar de verdade nela aos 29. Antes disso, eu era aquele filho que tinha um cargo bonito no cartão de visita e fazia de tudo um pouco. Acompanhava fornecedor, cobrava cliente atrasado, levava documento para o contador, montava planilha, substituía funcionário que faltava e, quando precisava, ajudava até a descarregar mercadoria. A empresa foi fundada pelo meu pai, Antônio, hoje com 66 anos. Não vou dizer o setor específico porque a cidade onde moro não é enorme e seria relativamente fácil identificar a gente, mas é uma empresa de distribuição para negócios locais. Nada glamouroso. Temos estoque, caminhão, vendedores, boletos, cliente ligando na sexta às 17h47 dizendo que precisa de mercadoria na segunda às 7 horas e funcionário que jura que avisou das férias, embora ninguém tenha recebido o aviso. Meu pai começou quase do zero. Essa parte é importante. Quando eu era criança, a empresa funcionava em um galpão alugado cujo escritório tinha uma mesa de metal bege, duas cadeiras diferentes e um ventilador que fazia um barulho parecido com uma hélice prestes a se soltar. Minha mãe, Lúcia, hoje com 63 anos, atendia telefone e fazia cobrança à tarde enquanto eu e meu irmão ficávamos em uma salinha nos fundos depois da escola. Meu irmão Henrique tem 32 anos. Ele é fotógrafo e nunca trabalhou um único dia na empresa. O problema começou quando meu pai decidiu se aposentar e anunciou que a empresa ficaria metade para mim e metade para Henrique. Eu fiquei tão surpreso que, por alguns segundos, achei que tinha entendido errado, mas preciso voltar uns 10 anos para explicar por que isso me atingiu desse jeito. Quando eu tinha 29 anos, a empresa estava numa situação que não era exatamente de falência, mas também estava longe de ser saudável. Meu pai sempre foi excelente vendedor. Ele conhece praticamente todo mundo. Lembra o nome do filho do cliente, sabe quem trocou de carro, quem teve problema de coluna e quem prefere receber visita depois do almoço. Administrativamente, porém, ele era um desastre. Digo isso com carinho. Meu pai acha que se uma coisa funcionou em 1998, existe uma possibilidade razoável de continuar funcionando até 2045. Naquela época, ele ainda anotava algumas vendas importantes numa agenda. Não estou exagerando. Agenda de papel, azul, com propaganda de uma empresa de pneus na capa. Nós tínhamos sistema, mas ele não confiava totalmente. Então existia o sistema oficial, as anotações dele e algumas planilhas criadas por funcionários diferentes que frequentemente não batiam entre si. O estoque tinha perdas enormes. Clientes recebiam condições comerciais diferentes dependendo de quem tivesse atendido. Havia mercadoria parada havia mais de um ano. Tínhamos 5 pessoas fazendo funções administrativas que poderiam ser realizadas por 3, mas ao mesmo tempo faltava gente no comercial. Meu pai fazia a retirada da empresa de acordo com a necessidade pessoal dele. Se precisava consertar o carro, tirava dinheiro. Se minha mãe queria fazer uma reforma em casa, tirava dinheiro. Se entrava um pagamento grande de cliente, ele tinha a sensação de que a empresa estava cheia de dinheiro. Eu tinha acabado de terminar uma pós-graduação e comecei a insistir que precisávamos reorganizar tudo. Meu pai resistiu por quase 2 anos, até que tivemos um problema de caixa sério porque 3 clientes grandes atrasaram pagamentos praticamente ao mesmo tempo. Lembro perfeitamente daquele dia. Era uma terça-feira. Eu estava almoçando arroz, feijão e carne moída numa marmita dentro do escritório porque estava chovendo muito e eu não queria sair. Meu pai entrou, fechou a porta e perguntou: "Quanto dinheiro a gente tem?" Eu respondi. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: "E quanto precisa pagar até sexta?" Eu respondi também. Ele sentou. Foi a primeira vez que vi meu pai realmente assustado com a empresa. Não falimos. Conseguimos renegociar alguns pagamentos, antecipamos recebíveis e meu pai colocou dinheiro pessoal. Mas aquilo foi o momento em que ele finalmente me deu liberdade para mexer nas coisas. E eu mexi. Nos 3 primeiros anos, eu provavelmente trabalhei mais do que deveria. Entrava às 7h30. Frequentemente saía depois das 20 horas. Trabalhava alguns sábados. Implantei controle de estoque decente. Troquei nosso sistema. Criei política de crédito para cliente. Renegociei contrato com fornecedores. Cortei produtos que praticamente não giravam. Mudei comissão do time comercial. Contratei uma consultoria por 3 meses e meu pai reclamou do valor durante aproximadamente 2 anos. Também fiz coisas erradas. Demiti um vendedor antigo achando que a carteira dele ficaria com a empresa. Não ficou. Perdemos alguns clientes. Comprei um software caro demais que nunca usamos direito. Contratei um gerente operacional que parecia ótimo nas entrevistas e foi um desastre completo. Durante uns 6 meses, eu provavelmente fiquei obcecado demais por indicadores e comecei a tratar problemas humanos como se fossem células de Excel. Meu pai foi importante nesse período porque, quando eu queria cortar relações com determinados clientes que davam trabalho, ele me lembrava que empresa não era apenas margem. Eu também fui importante porque, quando ele queria dar mais 90 dias para um cliente que já devia 5 meses, eu precisava impedir. A empresa cresceu bastante. Há 10 anos, nosso faturamento anual era aproximadamente 1/3 do atual. Nossa margem era pequena e extremamente irregular. Hoje temos resultado consistente. Temos caixa. Temos uma reserva. Nos últimos 4 anos, conseguimos distribuir lucros sem comprometer capital de giro. Compramos nosso galpão. Renovamos parte da frota. Temos 34 funcionários. Não fiquei rico. Quero deixar isso claro porque imagino que algumas pessoas vão achar que estou reclamando porque queria receber uma fortuna sozinho. Meu salário é bom. Muito bom comparado com a média da minha cidade. Também recebi participação nos lucros durante alguns anos, mas nunca fui sócio. A empresa continuou 100% no nome do meu pai. E esse foi provavelmente o meu maior erro. Ao longo dos anos, nós conversamos inúmeras vezes sobre sucessão. Meu pai dizia coisas como: "Isso tudo vai ficar para você." Ou: "Quando eu sair daqui, você toca." Ou ainda: "Seu irmão nunca quis saber disso, então você vai ter essa dor de cabeça sozinho." Eu nunca pedi contrato. Nunca pedi participação formal. Nunca sentei com um advogado. Meu raciocínio era simples. Era meu pai. Eu confiava nele. Henrique seguiu outro caminho. Ele sempre foi completamente diferente de mim. Enquanto eu gostava de planilha, organização e rotina, ele tinha banda no ensino médio. Depois tentou publicidade, abandonou o curso, fez fotografia e acabou construindo uma carreira razoavelmente boa. Ele fotografa casamentos, eventos corporativos e algumas campanhas. Não é famoso. Também não passa dificuldade. Ele mora em outra cidade, a cerca de 2h30 daqui, com a esposa. Nós nunca fomos irmãos super próximos, mas também nunca tivemos uma relação ruim. Falávamos no aniversário, mandávamos memes. No Natal, bebíamos cerveja e reclamávamos das mesmas histórias repetidas do nosso pai. Quando ele precisava fotografar alguma coisa da empresa, eu pagava normalmente. Não existia aquela ideia de faz de graça porque é família. Eu sempre respeitei o trabalho dele. Henrique, por outro lado, fazia piadas sobre a empresa. Chamava de reino do Gustavo. Dizia que eu tinha virado nosso pai aos 35. Quando eu reclamava de funcionário, ele dizia: "Problema seu. Você escolheu essa vida." E estava certo. Eu escolhi. Por isso nunca me incomodou ele não trabalhar ali. Até a reunião. Meu pai marcou um almoço num domingo. Isso já era estranho porque meus pais normalmente não fazem reunião de família. A gente simplesmente se encontra.
Quando cheguei, minha mãe tinha feito frango assado, arroz, farofa e maionese. Henrique e a esposa já estavam lá. Depois do almoço, meu pai disse que queria conversar. Ele tinha decidido sair oficialmente da empresa no começo do próximo ano. Eu já sabia que ele estava pensando nisso. O que eu não sabia era o resto. Ele disse: quero resolver tudo enquanto estou vivo para vocês não brigarem depois. Minha mãe concordou. Eu achei que falaríamos sobre a casa deles, alguns terrenos e a própria empresa. Meu pai então explicou que pretendia transferir 50% da empresa para mim e 50% para Henrique. Eu fiquei olhando para ele. Henrique também pareceu surpreso. Perguntei: 50 para cada? Meu pai respondeu: vocês são meus 2 filhos. Eu ri, não porque achei engraçado. Foi aquele tipo de risada automática quando o cérebro ainda está tentando entender o que aconteceu. Perguntei se Henrique teria direito à metade dos lucros. Meu pai disse que sim. Perguntei se teria poder de decisão. Ele disse que as regras poderiam ser definidas num acordo societário, mas que, em princípio, os 2 seriam donos. Perguntei: e eu continuo trabalhando aqui? Meu pai falou: claro. Então perguntei: e ele? Henrique respondeu antes: eu não vou largar fotografia. Eu olhei para meu pai: então eu trabalho e ele recebe metade? Minha mãe imediatamente disse: Gustavo, não fala desse jeito. A discussão começou ali. Eu disse que não achava justo. Meu pai disse que a empresa era patrimônio dele e que ele tinha 2 filhos. Eu disse que entendia perfeitamente que era patrimônio dele, mas que o valor atual da empresa existia em grande parte porque eu passei uma década construindo aquilo. Meu pai respondeu uma coisa que me irritou profundamente: e você recebeu salário para isso? Fiquei uns 5 segundos sem responder, porque tecnicamente ele estava certo, mas parecia uma forma absurdamente pequena de resumir 10 anos da minha vida. Eu disse: eu não fui um gerente contratado qualquer. Ele respondeu: ninguém disse que foi. Então por que estamos fingindo que eu e Henrique contribuímos igualmente? Henrique ficou quieto. Minha mãe começou a recolher pratos, claramente para evitar participar da discussão. Meu pai disse que não estava avaliando contribuição, estava dividindo herança. Eu perguntei por que então não dividia os outros bens de forma diferente, compensando Henrique com imóveis e deixando a empresa comigo. Ele disse: porque a empresa é o patrimônio mais valioso. Eu falei: exatamente. O ambiente ficou horrível. Minha cunhada foi para a varanda. Minha mãe voltou e pediu para a gente parar. Eu levantei e fui embora. No carro, fiquei tão irritado que passei 10 minutos dirigindo sem música, o que para mim é praticamente sinal de crise nacional. Minha primeira reação foi: não volto para a empresa. Na segunda-feira, fui trabalhar normalmente, porque tinha uma reunião às 8h30 com o fornecedor, e talvez isso resuma parte do problema. Mesmo furioso, eu fui. Nos dias seguintes, meu pai tentou agir como se nada tivesse acontecido. Na quarta, entrou no meu escritório perguntando sobre preço de combustível. Na quinta, quis saber se eu tinha falado com um cliente. Na sexta, perguntou se eu queria almoçar. Eu disse que precisávamos conversar sobre a sucessão. Ele suspirou daquele jeito que pais fazem quando você transforma em problema algo que, na cabeça deles, já estava resolvido. Falamos por quase 2 horas. Ele repetiu que não queria deserdar Henrique emocionalmente. Eu disse que não estava pedindo isso. Sugeri várias possibilidades. Eu poderia ficar com a empresa e Henrique receber outros bens. Eu poderia comprar a participação dele ao longo de anos. Henrique poderia ficar com uma participação menor, como 20%. Poderíamos calcular quanto a empresa valia 10 anos atrás, separar o crescimento posterior e chegar a alguma fórmula. Meu pai não gostou de nenhuma. Ele disse: você está tentando transformar família em matemática. Eu respondi: empresa é matemática. Ele ficou ofendido. E, naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que estava certo. Nas 2 semanas seguintes, comecei a pensar seriamente em sair. Atualizei meu currículo pela primeira vez em quase 12 anos. Foi deprimente perceber que eu não sabia nem como descrever o que fazia. Diretor administrativo parecia pouco. Responsável por tudo que dá errado parecia mais preciso, mas provavelmente não funciona muito bem no LinkedIn. Conversei com um amigo advogado, não para processar meu pai, só para entender minha situação. A resposta foi simples e desagradável. A empresa era do meu pai. Eu era funcionário. Promessas vagas feitas ao longo de anos não me davam automaticamente direito societário. Meu amigo perguntou: você tem alguma coisa escrita? Eu tinha mensagens, e-mails, mas nada parecido com um compromisso formal. Principalmente frases do tipo: quando você assumir a empresa ou quando isso for seu. Nada que transformasse expectativa em propriedade. Ele também fez uma pergunta que começou a mudar minha perspectiva. Seu pai pagou seu salário normalmente nesses 10 anos? Sim. Era salário de mercado? Nos primeiros anos? Não. Nos últimos 6 ou 7? Provavelmente sim. Você recebeu bônus? Sim. Participação nos lucros? Nos últimos 4 anos? Sim. Colocou dinheiro seu na empresa? Não. Essa pergunta me incomodou, porque eu falava mentalmente que tinha construído a empresa. E construí. Mas meu pai tinha colocado capital inicial. Ele tinha passado décadas criando relacionamento. Ele tinha assumido dívidas. Quando quase tivemos problema de caixa, foi dinheiro dele que entrou. O galpão comprado anos depois saiu da própria empresa, mas o patrimônio original era dele. Comecei a perceber uma coisa desconfortável. Eu estava misturando 2 ideias. Eu fui essencial para criar o valor atual. E, logo, o valor atual me pertence. Não eram necessariamente a mesma coisa. Isso não fez a situação parecer justa. Só deixou menos simples. Então Henrique me ligou. Ele perguntou se podia vir à minha casa no sábado. Achei que meu pai tivesse mandado. Ele jurou que não. Chegou por volta das 16 horas com uma sacola de padaria. Trouxe café e pão de queijo. O café estava horrível. Ele comprou daqueles lugares que fazem café tão queimado que você começa a suspeitar que a intenção é punir o cliente. Sentamos na mesa da cozinha. Henrique disse: eu sei que você está puto comigo. Respondi: não exatamente com você, mas um pouco comigo. Eu disse que sim. Ele ficou mexendo no guardanapo e falou: eu também achei estranho. Perguntei: então abre mão. Ele riu. Aí você foi direto. Eu respondi: ué. Henrique ficou sério. Disse que não achava justo simplesmente abrir mão de uma herança porque escolheu uma profissão diferente. Aquilo me irritou. Eu disse que não era uma profissão diferente. Era uma década de diferença de participação na construção daquele patrimônio. Ele respondeu: você fala como se eu tivesse ficado 10 anos deitado no sofá enquanto você sustentava todo mundo. E isso era verdade. Henrique trabalhava, só não trabalhava na empresa. Ele continuou: você sempre quis aquilo. Eu respondi: eu quis administrar, não trabalhar 10 anos para você virar dono de metade. Ele ficou em silêncio. Então disse uma coisa que me pegou desprevenido. Você acha que eu tive a mesma opção que você? Perguntei o que ele queria dizer. Ele falou: quando você entrou na empresa, o pai estava procurando alguém para continuar. Quando eu tinha idade para entrar, já tinha você. Disse que isso não fazia sentido. Meu pai nunca impediu Henrique de trabalhar lá. Henrique respondeu: impedir não, mas você já era o filho da empresa. A conversa ficou estranha. Ele contou coisas das quais eu lembrava de forma completamente diferente. Quando Henrique tinha 20 e poucos anos, chegou a perguntar ao nosso pai se poderia trabalhar com marketing. Meu pai teria respondido: marketing? O Gustavo já está cuidando dessas coisas. Eu lembrava vagamente, mas, na minha cabeça, aquilo tinha sido uma conversa casual porque Henrique estava perdido profissionalmente. Henrique contou outra situação. Ele tinha sugerido fotografar produtos e clientes para redes sociais quando a empresa praticamente não usava internet. Meu pai disse que não precisava. Anos depois, eu
contratei uma agência. Henrique falou. Toda vez que eu falava da empresa, o pai comparava comigo com você. Não como reclamação, mas como constatação. Seu irmão gosta disso. Seu irmão entende. Seu irmão vai tocar. Segundo Henrique, com o tempo ele simplesmente entendeu que aquele espaço era meu. Eu perguntei. E você queria? Ele pensou antes de responder. Quando eu tinha 22. Talvez. Agora, Deus me livre. Eu ri apesar de estar irritado. Ele disse que não queria administrar. Não queria mandar em funcionário. Não queria participar de reunião. Não queria nem receber ligação de cliente. Eu perguntei. Mas quer 50% do lucro? Ele respondeu. Quero 50% daquilo que nosso pai decidir deixar para mim. Foi provavelmente o ponto em que qualquer pessoa ouvindo a história teria ficado do lado dele. Eu mesmo quase fiquei. Porque havia uma diferença entre dizer Henrique não merece nada e dizer Henrique não deveria receber metade da empresa. Meu problema era com a segunda coisa. Perguntei como ele imaginava isso funcionando. Ele disse que não sabia. E então soltou. Acho que o pai também não sabe. Essa frase acabou sendo importante. Na semana seguinte, nós 4 nos reunimos novamente. Dessa vez no escritório depois do expediente. Minha mãe foi porque eu pedi. Meu pai achava desnecessário. Eu queria que todos ouvissem a mesma conversa. Levei alguns números impressos. Não uma apresentação de PowerPoint. Embora tenha pensado seriamente nisso. Talvez eu seja mesmo insuportável. Mostrei quanto a empresa valia aproximadamente 10 anos atrás, com base no patrimônio e no resultado. Mostrei crescimento. Mostrei distribuição de lucros. Expliquei que meu problema principal nem era financeiro. Era governança. Se eu e Henrique tivéssemos 50% cada e discordássemos sobre alguma decisão importante, quem decidia? Se eu quisesse reinvestir lucro e ele quisesse distribuir? Se precisássemos pegar crédito? Se aparecesse uma proposta de venda? Se Henrique se divorciasse? Se um de nós morresse? Meu pai pareceu genuinamente surpreso com algumas perguntas. Isso me assustou, porque percebi que ele tinha pensado na divisão como quem divide 2 casas, metade para cada filho. Fim, empresa não funciona assim. Henrique concordou comigo. Meu pai ficou na defensiva. Disse, vocês estão criando dificuldade onde não tem. Eu respondi, tem 34 famílias recebendo o salário daqui. Não dá para improvisar sociedade. Minha mãe, que normalmente evita conflito, falou, Antônio, nisso ele tem razão. Foi a primeira vez que meu pai pareceu realmente ouvir. Contratamos, por sugestão do contador, um advogado especializado em sucessão empresarial. A reunião durou quase 3 horas. Eu fui preparado para defender minha posição. Saí muito menos preparado para defender qualquer coisa. O advogado explicou várias estruturas possíveis, participações diferentes, ações ou cotas com direitos diferentes, holding familiar, acordo de sócios, regras de administração, política de distribuição, compra compulsória de participação em determinadas situações, seguro, direito de preferência. Tudo aquilo que deveríamos ter discutido anos antes. Em determinado momento, ele perguntou ao meu pai, Senhor Antônio, o senhor quer igualdade patrimonial entre os filhos ou igualdade de poder dentro da empresa? Meu pai demorou para responder, igualdade patrimonial. O advogado perguntou, então por que está dando igualdade de poder? Meu pai ficou quieto. Eu lembro exatamente desse momento porque Henrique me olhou. Não foi um olhar de vitória. Foi mais aquele olhar de aparentemente ninguém aqui pensou nisso direito. Depois da reunião, comecei a imaginar um acordo que talvez funcionasse. Eu ficaria com controle da gestão. Henrique teria participação econômica significativa, talvez até próxima de 50%, mas com regras claras. Não era meu cenário ideal, mas começou a parecer possível. Só que então aconteceu a coisa que realmente me fez perder a cabeça. 2 semanas depois, descobri por acaso que meu pai já tinha mandado fazer uma avaliação independente da empresa. Isso, por si só, era ótimo. O problema era o motivo. Ele estava pensando em vender, não a empresa inteira, uma participação. Descobri porque o nosso contador perguntou se eu já tinha separado alguns documentos solicitados por uma consultoria. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Liguei para meu pai. Ele tentou desconversar. Insisti. Finalmente ele admitiu que estava conversando com um grupo regional que tinha interesse em comprar 40% da empresa. Eu perguntei há quanto tempo. Ele respondeu, alguns meses. Meses. Ou seja, toda aquela discussão sobre ele dividir metade para mim e metade para Henrique estava acontecendo enquanto ele negociava, por fora, vender parte do negócio. Eu fui até a casa dele naquela noite. Minha mãe abriu a porta e perguntou se eu queria jantar. Eu disse que não. Meu pai estava assistindo televisão. Perguntei, você está vendendo a empresa? Ele desligou a TV. Não estou vendendo a empresa. Está negociando 40%. É diferente. Começamos a discutir. Eu perguntei por que ele não tinha me contado. Ele disse que ainda não havia nada concreto. Eu disse que eu administrava a empresa. Ele respondeu, mas ainda é minha. Essa frase novamente, é minha. Toda vez que ele falava, eu sentia uma mistura de raiva e humilhação. Então eu disse algo de que não me orgulho. Se é tão sua, administra você. Meu pai ficou parado. Minha mãe pediu para eu não falar daquele jeito. Eu continuei. Disse que não pisaria mais na empresa enquanto ele decidisse sozinho coisas que poderiam alterar completamente meu futuro. Meu pai respondeu, está me ameaçando? Eu disse, não, estou pedindo demissão. Minha mãe começou a chorar. Isso me fez sentir péssimo, mas eu fui embora. No dia seguinte, não fui trabalhar. Foi a primeira vez em anos que acordei numa manhã útil sem precisar estar em algum lugar. Às 7h12, meu celular já tinha 6 mensagens. Às 7h40, eram 15. Funcionários, cliente, meu pai, o gerente comercial. Eu desliguei. Passei a manhã andando pelo apartamento sem saber o que fazer. Às 11h, fui à academia num horário em que nunca vou. Foi péssimo. Eu ficava olhando o celular entre as séries. No começo da tarde, Henrique ligou. Ele estava furioso. Não comigo, com nosso pai. Disse que também não sabia da negociação. Depois perguntou, você pediu demissão mesmo? Respondi que sim. Ele falou, Gustavo, você é maluco. Talvez. Passei 3 dias fora. No quarto, meu pai apareceu na minha casa. Não lembro da última vez que ele tinha ido lá sozinho. Ele parecia cansado. Sentou no sofá e recusou o café. Ficamos em silêncio. Então ele falou, eu fiz merda. Meu pai não pede desculpas facilmente. Eu não respondi. Ele explicou que a conversa com o grupo comprador tinha começado quase 6 meses antes. Um conhecido apresentou a um empresário. A ideia inicial era vender tudo. Meu pai tinha começado a pensar seriamente na própria mortalidade depois que um amigo próximo morreu de infarto. Ele ficou com medo de deixar para minha mãe uma empresa que ela não saberia administrar caso algo acontecesse com ele. Também ficou com medo de que eu passasse a vida inteira preso ao negócio. Isso me surpreendeu. Perguntei, preso? Ele respondeu, você acha que eu não vejo? Segundo ele, eu tinha construído minha vida inteira em torno da empresa. Eu raramente tirava mais de 10 dias consecutivos de férias. Cancelava a viagem se surgisse problema. Respondia mensagem de funcionário no domingo. Sabia o faturamento do mês de cabeça, mas às vezes esquecia aniversário de amigo. Meu pai disse, eu criei uma empresa para dar liberdade para minha família, não para você virar escravo dela. Eu fiquei irritado porque parecia uma crítica feita por alguém que tinha passado a vida inteira fazendo exatamente isso. Falei. Ele respondeu, por isso eu sei. Essa foi a primeira coisa que realmente me desmontou. Depois explicou a divisão com Henrique. Na cabeça dele, se vendesse uma participação grande ou eventualmente a empresa toda, queria garantir que os 2 filhos recebessem
distribuíssem igualmente o patrimônio. Ele não tinha entendido que, ao anunciar 50% para cada um antes de resolver como funcionária a administração, tinha transformado uma preocupação patrimonial numa bomba. Perguntei, e o que acontece comigo? Ele respondeu, é justamente o que eu não sabia resolver. Eu disse, então você resolveu sem me perguntar. Ele baixou a cabeça, resolvi errado. Meu pai então tirou uma pasta da mochila. Dentro havia a proposta preliminar do grupo comprador. Li, e aqui vem a parte que mudou praticamente tudo. O grupo não queria comprar apenas uma participação financeira. Eles queriam comprar 51%, controle, e uma das condições era que eu permanecesse como diretor executivo por pelo menos 5 anos. Meu salário seria aproximadamente o dobro do atual, além de bônus ligados ao resultado. Também havia previsão de eu poder adquirir uma participação minoritária pessoalmente. Olhei para meu pai. Perguntei, eles fizeram essa proposta sem falar comigo? Ele disse, fizeram para mim. E você aceitou? Não. Por quê? Meu pai demorou. Porque achei que você ia pensar que eu estava vendendo aquilo que era seu. Eu quase ri. Porque era exatamente o que eu estava pensando. Só que havia uma ironia desagradável ali. Passei semanas argumentando que a empresa era praticamente minha porque eu tinha construído o crescimento. Mas, quando apareceu a possibilidade de alguém pagar pelo negócio e me contratar para continuar administrando, a distinção ficou brutalmente clara. Eu não era o dono. Nunca tinha sido. E talvez meu pai também estivesse tentando corrigir isso tarde demais. Voltei para a empresa na semana seguinte. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque pedi que qualquer negociação societária parasse até termos uma estrutura clara. Meu pai concordou. Henrique também participou. Durante 2 meses, trabalhamos com advogado, contador e consultor. Foi chato. Muito chato. Não teve discurso emocionante. Teve reunião sobre imposto. Teve discussão sobre valuation. Teve planilha com projeção. Teve uma sexta-feira em que ficamos 40 minutos discutindo uma cláusula sobre direito de preferência e no final ninguém lembrava mais porque aquilo tinha começado. Chegamos a uma estrutura. Meu pai transferiria parte dos outros bens para minha mãe e organizaria uma holding familiar. A participação dele na empresa seria dividida de forma desigual. Eu ficaria com 60%. Henrique com 40%. Mas não foi isso que me surpreendeu. Henrique recusou. Na reunião final, ele disse, quero 20%. Todo mundo olhou para ele. Meu pai perguntou por quê. Henrique respondeu, porque eu quero herança. Não quero sociedade operacional. Ele tinha pensado bastante. Disse que não queria carregar a responsabilidade emocional de ser dono de quase metade de uma empresa que não conhecia. Também não queria passar os próximos 20 anos discutindo comigo se determinada distribuição de lucro era justa. Então propôs outra coisa. Ele ficaria com 20% da empresa, sem função administrativa. Receberia parte dos outros ativos da família no futuro para compensar a diferença patrimonial. Eu teria direito de comprar a participação dele por uma fórmula pré-definida se algum dia ele quisesse sair. Em troca, eu precisava aceitar uma condição. Meu salário e bônus seriam definidos com base em mercado, independentemente de eu ser sócio. Ou seja, trabalho seria pago como trabalho, capital seria remunerado como capital. O advogado sorriu quando Henrique disse isso. Eu odiei admitir, mas fazia sentido. Meu pai concordou. Minha mãe também. Eu deveria ter ficado feliz. Era praticamente tudo que eu queria no começo. Eu teria controle. Meu irmão teria uma participação menor. Minha década de trabalho seria reconhecida de alguma maneira. Só que então percebi uma coisa. Eu não tinha dinheiro para receber os 60%. Transferência de participação societária não era tão simples quanto meu pai dizer toma. Havia implicações tributárias, sucessórias e patrimoniais. Então meu pai propôs doar parte e vender outra parte para mim ao longo de anos, usando dividendos para ajudar no pagamento. Era tecnicamente possível. E foi quando veio a surpresa que eu mencionei no título. Enquanto organizávamos todos os documentos, o contador encontrou uma coisa que eu não sabia. Minha mãe era dona de 30% da empresa, desde 1997. Eu achei que fosse erro. Não era. Quando meu pai abriu a empresa, anos antes de eu entrar, minha mãe colocou o dinheiro que havia recebido da venda de um terreno herdado do pai dela. Na época, por orientação do contador antigo, 30% das cotas ficaram no nome dela. Anos depois houve alterações contratuais, mudanças cadastrais, e por alguma razão que ainda não entendo completamente, eu cresci ouvindo que a empresa é do pai. Tecnicamente, não era. Nunca foi. Minha mãe tinha 30%. Perguntei por que ela nunca tinha falado nisso. Ela respondeu, porque Antônio sempre cuidou da empresa. Eu disse, mãe, você é dona de quase 1/3. Ela deu de ombros e respondeu, eu sei. A tranquilidade dela me irritou mais do que deveria. Meu pai parecia constrangido. Henrique começou a rir. Eu perguntei, vocês dois sabiam? Henrique disse que não. Minha mãe então explicou que nunca se importou com a divisão porque considerava tudo patrimônio do casal. Mas agora que estávamos discutindo sucessão, ela tinha uma opinião. E a opinião dela não era a mesma do meu pai. Minha mãe queria dar os 30% dela inteiros para mim. Meu pai perguntou, e o Henrique? Ela respondeu, você dá da sua parte para ele. O ambiente ficou completamente silencioso. Minha mãe então disse uma coisa que mudou a história mais uma vez. Gustavo trabalhou 10 anos fazendo essa empresa crescer. Eu vi. Ela lembrou de noites em que eu chegava na casa deles depois das 21 horas só para deixar documento. Lembrou de quando eu passei quase 2 semanas dormindo mal porque um funcionário tinha desviado mercadoria. Lembrou de férias que cancelei. Mas também disse, isso não quer dizer que você seja dono porque trabalhou. Quer dizer que eu posso decidir o que fazer com o que é meu. Era exatamente o argumento do meu pai. Só aplicado do meu lado. Henrique ficou quieto. Depois falou, para mim, tudo bem. Eu perguntei se ele tinha certeza. Ele disse, Gustavo, eu não quero sua vida. Aquilo doeu um pouco, embora não fosse insulto. Ele continuou, quero ter alguma parte porque isso também é história da nossa família. Mas não quero metade só porque nasci. No fim, a estrutura ficou muito diferente do anúncio original. Minha mãe transferirá gradualmente os 30% dela para mim. Meu pai manterá uma parte enquanto estiver vivo e transferirá outra parte entre mim e Henrique. Quando a reorganização terminar, se tudo ocorrer como planejado, eu teria aproximadamente 70% da empresa. Henrique ficará com cerca de 15%. Meu pai manterá 15% durante a aposentadoria, principalmente para receber dividendos e porque, segundo ele, não vou entregar tudo de uma vez para vocês fazerem besteira. Henrique será compensado futuramente com participação maior em 2 imóveis da família. Também estabelecemos que ele não terá função na gestão. Eu não posso simplesmente decidir qualquer coisa. Existem regras específicas para a venda da empresa, endividamento acima de determinado limite e distribuição extraordinária. E a negociação com o grupo regional? Recusamos. Ou melhor, eu achei que tínhamos recusado. Há 2 semanas, eles voltaram com outra proposta. Não querem mais controle. Agora querem 25%. E, pela primeira vez, a decisão está sendo discutida comigo desde o começo. Talvez aceitemos. Talvez não. Mas a outra coisa. Eu marquei férias. De verdade. 18 dias. Maior período que tiro desde 2018. Quando contei para meu pai, ele perguntou, vai para onde? Respondi que ainda não sabia. Ele disse, então para que marcou? Eu falei, para descobrir. Ele riu. Nossa relação ainda não voltou completamente ao normal. Talvez nunca volte para o que era. Eu acho que, durante muitos anos, nós dois mantivemos uma mentira conveniente. Meu pai fingia que eu já era praticamente dono. Eu fingia
que salário, bônus e promessa futura eram suficientes porque um dia tudo seria meu. Nenhum de nós queria fazer a conversa desconfortável sobre propriedade, então adiamos, até não dar mais. Também passei muito tempo ressentido com Henrique, e hoje percebo que parte desse ressentimento não era realmente sobre dinheiro, era sobre reconhecimento. Eu queria que alguém dissesse: você fez diferença. Queria que os 10 anos tivessem algum peso especial. Quando meu pai anunciou 50% para cada um, eu ouvi algo que ele nunca disse: seu trabalho não significou nada. Mas talvez isso fosse uma insegurança minha. Henrique não roubou nada de mim. Meu pai também não estava tentando me punir. Ele estava tentando ser justo usando uma definição de justiça que funciona muito melhor para dividir dinheiro do que para dividir uma empresa. Ao mesmo tempo, não consigo concordar com algumas pessoas da minha família que dizem que eu deveria ter simplesmente aceitado os 50% e agradecido. Se eu não tivesse criado conflito, provavelmente teríamos entrado numa sociedade 50-50 sem nenhuma estrutura, com um irmão trabalhando diariamente e outro completamente fora da operação. Talvez funcionasse por anos. Talvez explodisse no primeiro problema sério. Minha mãe diz que foi melhor brigarmos agora. Meu pai diz que eu dramatizei, mas admite que a estrutura atual é melhor. Henrique diz que eu estava certo sobre o problema e errado sobre quase todo o resto. Provavelmente é a avaliação mais precisa. Semana passada, nós 3 almoçamos juntos da empresa. Meu pai apareceu apesar de teoricamente já estar trabalhando só 3 dias por semana. Henrique estava na cidade para fotografar um evento. Pedimos comida. Quando chegou a conta, meu pai empurrou para mim e falou: agora você é quase dono. Paga. Henrique respondeu: calma, eu tenho 15%. Pago 15% da conta. Foi uma piada idiota, mas nós 3 rimos. Então, depois de tudo isso, continuo meio dividido. Eu estava errado por agir como se uma década de trabalho me desse automaticamente direito moral à maior parte de uma empresa que legalmente nunca foi minha. Também acho que fui injusto com meu irmão ao tratar a carreira dele como se fosse ausência de esforço. Por outro lado, se eu tivesse ficado quieto, uma decisão enorme teria sido tomada sem considerar meu trabalho, minha responsabilidade futura ou sequer como aquela sociedade funcionária na prática. E eu realmente pedi demissão por alguns dias, sabendo que isso colocaria meu pai numa situação difícil e deixaria os funcionários no meio de um problema familiar. Então quero julgamento externo. Depois de passar 10 anos transformando a empresa do meu pai e descobrir que ele pretendia dar metade para meu irmão que nunca trabalhou nela, obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que achou e não esquece de seguir o perfil para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!